Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, ao vivo aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Como é sexta-feira, é tema livre, perguntas e respostas. Se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida sobre a Bíblia, ou sobre a vida cristã, sobre o cotidiano, a sexta é boa porque nós juntamos alguns amigos pastores para falar sobre tudo, sobre Bíblia, sobre vida cristã, sobre futebol, sobre religião, sobre política. É um momento que nós abrimos o verbo mesmo para tentar elucidar e passar para você uma opinião de liderança cristã, para você talvez criar também um senso crítico e entender um pouco mais sobre temas vistos do olhar de um pastor. E para falar um pouco sobre isso, eu recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral. Hoje está muito diverso as perguntas. A gente vai falar desde roupa de noiva em casamento até em transplante de órgãos. Tá tão amplo assim e tudo isso o pastor está envolvido. Seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André, estar aqui, aos telespectadores, aos companheiros de debate. Eu tenho certeza que o telespectador vai ouvir muita coisa interessante, que realmente, pelo que você mostrou aí pra gente antes, tem muita coisa que vai prender bastante a atenção das pessoas e vamos dialogar bastante. Eu acho que o pessoal deveria ligar aí pros amigos aí, mandar... até o pessoal que não tem, que eventualmente, por alguma questão de equipamento, não sintoniza pela televisão, liga lá no boasnovas.tv e assiste o debate. Ou também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para iPhone e Android, você assiste na palma da sua mão o programa e pode fazer perguntas por lá também. Recebo ele que é pastor da comunidade Cristã Semente do Amanhã, em São Cristóvão, pastor Anderson Paca. Pastor Anderson, bem-vindo ao Antenados ao Geral. Encontrei o pastor Anderson uma vez pegando onda, eu estava remando, eu vi ele com a filha dele, falei, pastor, quase que a gente faz um culto lá. Bem-vindo, meu pastor, Antenados ao Geral. Amém, é um prazer estar aqui, muito bom, realmente eu sou um pastor que gosta de praticar esporte, já há vai fazer quase 30 anos que eu pego onda, né? E agora minha filha está iniciando. Vai ser muito bom a gente juntar a experiência aqui para tratar de tantos assuntos diversos, alguns polêmicos, mas com a graça de Deus a gente vai chegar naquele lugar de edificação do corpo. Em alguns lugares, pastor Anderson, só o fato de pegar onda, pastor, já é polêmico, mas a gente não vai tratar sobre isso aqui hoje no Antenados na Geral, não. Eu até gostaria. Eu também recebo ele que é pastor presidente da Igreja Evangélica da Família de Deus, pastor Marcos Viana. Pastor Marcos, bem-vindo ao Antenados. Obrigado por esse convite maravilhoso. Mais uma vez, podendo estar aqui com o Rubens Teixeira, o homem de Deus, e os demais debatedores. E eu agradeço aí o convite para divergir aí as ideias. São muitas, não são poucas. Já vi algumas aí que vai ser polêmica. Você que está em casa, liga para cá, participa conosco aqui, entra na internet, participa pela internet. Vai ser muito bacana, hoje o dia aqui, participando com todos em casa e os demais que estão mandando por e-mail. Então eu agradeço aí o convite. Que Deus abençoe. E às vezes tem que vir devagar. De vez em quando o pessoal liga ao vivo e vem, olha, eu tenho uma pergunta sobre os dinossauros e a pré-história da evolução. Querido, às vezes a gente tem que parar um pouquinho e pesquisar aqui. Tem um pastor Google que trabalha aqui conosco também, pode responder algumas perguntas. Para finalizar, recebo ele que é pastor do Ministério Paz Perfeita em Guaratiba, pastor Rômulo Silva. Pastor Rômulo, bem-vindo ao Antenados. Paz para todos, para mim é uma honra estar aqui com esses homens de Deus e nós vamos contribuir naquilo que podemos a respeito dos assuntos dos ouvintes, daqueles que vai estar aqui ao vivo. E já pode começar. Durante o programa aqui embaixo vamos colocar os contatos para você interagir com Antenados na Geral. Facebook da Boas Novas, Twitter que vai aparecer na sua tela, e-mail, SMS e também pode ligar para cá. Você tem uma dúvida que não pode demorar. Você quer entrar no ar e falar conosco? O telefone também está aberto para receber a sua ligação e tirar qualquer dúvida que você tenha sobre os temas debatidos ou sobre a Bíblia e a vida cristã. Deixa eu começar com um tema até achei muito bonito, assim, um ato de muita honra que aconteceu, e muitos sites evangélicos noticiaram isso, de um pastor que doou um rim para um membro de sua igreja, E eu vou depois pegar aqui os dados para a gente debater um pouco sobre o caso e explicar o nome de fato da pessoa, mas eu achei muito bonito disso do pastor, talvez um membro que estava precisando, talvez a família, ou era incompatível e tudo mais, questão de sanguínea, eu não entendo muito bem disso tudo, da questão médica, mas ele foi e doou um rim para um membro. Por que eu quero trazer essa pergunta? De vez em quando nós debatemos aqui no Evangelho com a vida do pastor, e é fascinante, porque o pessoal pensa que é fácil ser pastor. Às vezes um membro liga 2 horas da manhã, ou meio-dia, pastor, está fazendo o quê? Rapaz, estou lendo a Bíblia aqui, estudando a Bíblia. Bem, pastor, já que o senhor não está fazendo nada, o senhor pode me atender. Ele está estudando para poder entregar uma mensagem de Deus no culto, toda hora ele está trabalhando.
E uma vez tem alguns amigos, pastores, pastor Silas Cavalcante, que de vez em quando vem aqui, pastores, e ele fala, olha, André, além de ser pastor, eu sou consultor de fato. As pessoas vêm na minha casa, pastor, eu vou comprar um carro, estou pensando em comprar esse carro. Ele, não compra, esse carro não presta, compra desse combustível, dessa marca, esse ano, TV, LED, LCD, plasma, ele entende um pouco de tecnologia, e ele vai além, talvez, de um, vamos dizer assim, de um líder espiritual. Ele é um amigo e uma pessoa que, de fato, dá consultorias sobre economia, sobre tecnologia para os membros. E eu quero perguntar como é que vocês enxergam, no dia de hoje, na nossa comunidade de hoje, temos aí pastores com internet, Facebook, o pessoal liga, esse relacionamento entre a membresia, os membros, as ovelhas e o pastor. Pode acontecer isso aqui ou não é uma coisa normal do dia a dia de um pastor? De fato, pastor, segundo a Bíblia, é separado para ser um líder espiritual e ponto. Tudo que vai além disso já não é uma atribuição de pastor. Como é que vocês entendem, pastor Anderson? Como é que você vê e entende talvez até uma atitude dessa? Eu vejo assim, nós como líderes estamos sempre ministrando. Tudo que nós fazemos, estamos ministrando. Então, eu vejo que, no meu caso, pessoal, já aconteceu casos de a pessoa ter uma demanda nessa área específica, às vezes uma área financeira, às vezes uma área até de uma área tecnológica, e perguntando porque viu que você entende alguma coisa a mais e tal. Então, isso acontece. Eu acho que a gente não precisa dizer, não posso, porque isso aí não é um assunto espiritual. Não é assim. Lá na nossa igreja, a gente, inclusive, criou um curso, né, específico. Então, eu separei um tempo, que foi uma vez por mês, para tratar desse tipo de assunto. Inclusive, orçamento doméstico, como montar, como comprar bem comprado um bem. Então, teve uma membro da igreja que depois ela deu testemunho. Ela economizou R$700 comprando pela internet, fazendo a pesquisa, fazendo o que eu faço, né? Quando a gente vai comprar. Então, eu acho que é legal, é bom você passar isso para o povo. Mas é óbvio que você não vai ter como passar isso para cada pessoa. Então, a gente fez assim. Eu também acredito que o discipulado, né, como na nossa igreja a gente trabalha com o discipulado, então os discipulados diretos podem passar isso. Então, se todo mundo tiver um acompanhamento, por exemplo, talvez eu não alcance a igreja inteira, mas eu alcanço talvez uns 6, 7 discípulos que eu diretamente me reúno semanalmente com eles, e quando tem uma demanda, então assim você consegue, vamos dizer assim, passar essas informações de uma forma bem rápida, porque nossa igreja, todos são discipulados, né? Trabalhamos na visão do discipulado. Então, eu me reúno com um discípulo meu, que tem os discípulos dele, que tem os discípulos dele, e todos se reúnem semanalmente. Então, com isso, facilita, já aconteceu casos de alguém estar falando alguma coisa até nessa área que não é assim tão espiritual, e depois eu ver que foi eu que tinha falado para um discípulo meu, né, comentado. Então é uma forma de você, no bom sentido, disseminar a informação boa. Agora, o pastor tem que ter cuidado, porque senão ele vai ficar só ali, né, explicando, e o assunto realmente de edificação pessoal da vida da pessoa pode acabar se perdendo. Então, eu vejo que eu acho que não tem nada de mal você aconselhar nessa área, mas, né, se você vê que está havendo uma demanda grande, né, separar um tempo para isso, para abençoar a igreja, naquilo que você sabe. Nem tudo a gente sabe. Às vezes tem um membro da igreja que entende bem, então eu chego e falo, não, aquele irmão entende de computação, fala com ele porque não é a nossa especialidade, não necessariamente. Mas é muito bom o pastor ele dar esse discipulado, pegando o gancho do meu pastor, meu amigo aqui, do debate, porque evita muita coisa na igreja. Um exemplo, já aconteceu na minha igreja, por isso que eu estou falando. O irmãozinho pede para tirar uma geladeira, ou um fogão, comprar. E eles vão lá e compram. Só que passa uns 5 meses, o irmão para de pagar. Aí depois eles vão para onde? Eles vão lá para o gabinete do pastor, a qual o pastor não sabia até do que tinha acontecido. Então, se antes eles viessem, pastor, aqui está o irmão tal, a irmã tal, nós vamos tirar uma geladeira. Aí o pastor vai dar o veredito dele, porque conhece as ovelhas. O pastor sabe qual é o caminho daquela ovelha, se ela é dizimista, se ela é fiel, se ela vai pagar direitinho. Então, é bom a gente estar nesse... Foi no nome do outro, tirou no nome do outro? Não, mas deixa eu pegar um gancho nisso aqui, acho que vai mudar um pouco o tema. Apimentar. E deixa eu deixar bem claro para você aqui, eu não tenho nada a ver com isso que eu vou falar agora, mas acontece no Brasil. O pastor tem um poder de persuasão e de credibilidade diante dos seus membros muito grande. O que ele fala, às vezes, se ele fala assim, não compra esse carro, compra aquele, é provavelmente o que o membro vai falar. Às vezes até por medo, poxa, se eu comprar esse carro que eu queria, eu estou desobedecendo o pastor. A minha pergunta é o seguinte, até que ponto o pastor separa, se ele tem como, porque a gente tem aquilo, uma coisa é a vida profissional, outra coisa é a vida fora do ambiente de trabalho. Eu não sei se o pastor consegue separar essas coisas,
Pelo seguinte, às vezes existem oportunidades de negócio, deixa eu ver se eu coloco de um jeito respeitoso, que eu sei que muitas pessoas participam, onde tem muitas questões de multinível ou pirâmide, que no Brasil está um negócio de doido agora, todo mundo falando e tudo mais. Não estou emitindo opinião sobre isso. Mas quando uma muito conhecida agora está dando alguma questão na justiça, que não sei se vai passar ou não, tem todo, enfim, não quero emitir minha opinião, mas muitas pessoas até nos procuraram, porque nós estamos em mídia, mandam e-mail para a gente, ou vem conversar, falando, olha, lá o chefe, lá no nosso cabeça daqui do multinível, o negócio era o pastor, então ele chegava com a gente fora do culto, claro, não falava tudo, e, poxa, tem uma oportunidade, você paga um negócio, entra aqui, você consegue outras pessoas. E às vezes envolve um pouco da persuasão, da imagem, da integridade do pastor, com questões, às vezes, profissionais. E aí, por exemplo, a gente recebeu aqui e-mails para a gente poder debater sobre um tema desse, eu estou segurando ainda, mas de pessoas que falaram, André, pelo menos mais 7 pessoas, André, eu vendi meu carro, eu vendi minha casa, refinancei, dei para o banco, peguei o dinheiro para entrar a coisa e travou, e eu não consigo mais pagar nem a prestação para o banco e não tenho dinheiro, e eu estava debaixo do nível, enfim, do meu pastor. E aí, poxa, é chato, porque a gente está falando de envolvimento de pastor e membro. E eu acho que isso tem a ver, porque quando o pastor às vezes, poxa, pode ser até uma oportunidade que ele acha interessante, mas será que ele tem que começar a ver os limites? Quer fazer isso? Faz com qualquer pessoa que não seja membro. Eu vejo. E você sabe muito bem do que eu estou falando. É um perigo, porque enquanto estiver dando certo, vai andando. Mas amém, glória a Deus. Uma hora que desabar, aí o pastor, como é que ele vai ficar com um membro? Que ele deu a credibilidade dele de pastor também, eu acho que o pastor não deveria nem se meter nisso. Com certeza. É uma situação muito delicada e está dando certo, aleluia, glória a Deus, Deus está abençoando, né? Mas vai chegar uma hora que aquilo vai ruir, vai desabar. E aí, vai embora a igreja, vai embora o pastor, acaba com o ministério. Só para a gente vai para um break, eu quero voltar nisso aqui, porque isso é um assunto palpitante. E eu tenho relatos, porque a gente trabalha todo dia com televisão, eu tenho relatos de 13 igrejas que pararam por causa de 13. Não é, eu não posso dar os nomes aqui, mas depois eu vou falando. 13 igrejas que estava todo mundo envolvido, quando segura, aí pastor, e aí vai cobrar, aí não sei, não é culpa minha. E aí o negócio vai embora, porque é muito complicado quando a gente fala de questão financeira. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Tá quente? Não sai daí, o Antenado volta já já. Eita, segundo bloco do Antenados na Geral. Você está discutindo aí no sofá? Tá vendo só? Todo mundo debatendo. Esse tema é um tema palpitante. Eu não queria falar isso não, mas o pastor começou a falar e a gente está falando de envolvimento do pastor com a membresia, o uso, talvez, da persuasão, da imagem, da integridade, credibilidade que ele tem diante da sua membresia. E nós falamos em alguns casos de pastores que talvez usam a imagem e reúnem irmãos da igreja e falam, olha, a gente tem um trabalho aí que é uma questão multinível ou piramidal, eu não estou, enfim, julgando nenhuma das estruturas. E, às vezes, implanta isso, até com boas intenções, não é com má intenção, não, gente, é com boas intenções, de fato, porque quando você vê o plano, você fala, pô, isso é maravilhoso. Só que muitas igrejas se acabaram, muita gente está, assim, vendeu casa, vendeu carro, porque chegou, poxa, o pastor falou, e já é bom normalmente, ainda mais vindo do meu pastor, aí é Deus confirmando no meu coração esse negócio, e aí não deu certo. E aí? Bom, eu até gostaria de manifestar aqui em relação a isso, porque eu já até pensei em escrever um artigo como exterminar uma igreja em um mês. Porque a palavra-chave... Com foco nisso. Com foco nisso. Isso é uma estratégia que eu creio que não vem de Deus, com certeza vem do espírito desse mundo. Por quê? Eu não vejo assim, só persuasão, o pastor estudou, não é isso. Eu acho que a palavra certa para você cuidar de um rebanho é o amor. E na Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Então aqui está o divisor de águas. Se eu aconselho alguém como deve comprar uma televisão de LED, tudo é por amor, eu quero o melhor para ele, deu certo para mim, é puro, não tem um interesse por trás. Então, quando é colocado um interesse, até em psicologia, muitas vezes a pessoa fica inapta para atender alguém porque há um conflito de interesse. Então, se eu tenho interesse particular, inclusive financeiro, eu acho que eu estou desqualificado para essa ministração, inclusive como sendo de Deus. Então, eu vejo da seguinte forma, inclusive já tive uma experiência de pessoas que tiveram com a nossa igreja lá, de alto nível, nessas empresas que colocam um produto, porque na verdade não importa, o produto tem que ser bom, o que importa é a estrutura piramidal, onde se faz reuniões, e é uma estrutura até que, se você pensar, vem da igreja, porque tem reunião semanal,
eles se preocupam com você, te ligam, você está bem? Porque ninguém que esteja ruim vai acabar vendendo, não vai vender, não vai produzir. Então eles têm um interesse, só que a raiz não é o amor, é o dinheiro. Então a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Então, a concepção que eu tenho pessoal, que Deus me mostrou claramente, eu não tenho nenhum problema em dizer isso aqui, é o seguinte: você entra num negócio desse, inclusive eu entrei nisso. Eu estou no Senhor já passou de 21 anos. Eu estava na iminência de me entregar a Deus, e eu estava numa empresa dessas, uma das maiores, americanas aqui na época, primeira, e estava na iminência já de ser remunerado. Aliás, o nome dela é bem preocupante, né? É isso aí. O nome dela é bem preocupante. Porque o caminho é Jesus. The way is Jesus Christ. No Amway. O caminho é Jesus. Então você not sabe. Amway. It's not way. Eu não vou levantar esse debate porque é forte, mas vocês sabem que o fundo eu não vou. Não, deixa eu só concluir, pelo amor de Deus. É quente esse É isso aí, é por aí. Depois eu queria falar sobre a questão do ponto de vista financeiro. Mas eu não tinha nem essa consciência naquela época. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, que eu pude ver que, né, eu olhava para minha mãe, eu não via mais minha mãe, eu via um cifrão andando. Todo mundo eu queria botar nesse negócio, entendeu? Então, o pastor coloca isso, é impossível ele não misturar. Então, se eu coloco isso, eu vou olhar para o meu pastor aqui, no final eu vou conversar com ele ali, ó, dizer que eu tenho um negócio bom para ele. Então, eu nunca mais olho para ele como um amigo, pastor. Eu vou olhar ele primeiro como um cifrão, com interesse. E vou fazer reunião. Então, esse negócio é terrível. Eu sou completamente contra de pastor usar a sua influência. Reunião de pastor é só para culto e oração e glória a Deus. Agora, olha só. Não. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui. Em economia, dinheiro não nasce. Por exemplo, não nasce riqueza. Não nasce riqueza. No máximo, num país, por exemplo... Não estamos falando do ponto de vista espiritual mais. Vamos falar econômico aqui. O negócio aqui. É tão ruim, é tão problemático. O pastor, para entrar nisso, primeiro, ele tem que ser frágil. Botar a ovelha nisso, ele está matando um terceiro que está... Ou seja, se ele tiver consciência do problema que ele está entrando, ele pode estar, inclusive, induzindo uma pessoa ao erro. Isso é muito sério. Eu não vou nem falar do aspecto espiritual que já foi bem explorado. Olha só, dinheiro não nasce. Se você vai fazer um negócio e você sabe que vai ser produzida alguma coisa naquele negócio, numa empresa, aí você vai gerar riqueza. Aí você constrói o produto e vende. Aquele produto tem lucro. Normal. Tá certo? Agora, quando muita gente bota dinheiro e o produto é apenas uma isca, ali no meio, uma fachada, e alguém está ganhando muito, André, alguém está perdendo muito. Lógico, pô. Da onde vem o dinheiro? Da onde vem a produção? Onde gera-se riqueza naquela economia? Que é o indicador que mede se está havendo aumento, vamos dizer assim, da riqueza, aumento do produto, então aumento da renda. Se não tem produção de nada, o que está acontecendo? O dinheiro que alguém está ganhando está vindo de alguém que está perdendo. E essa conta é uma conta de vigarista, lógico. Então, Deus não aprova e nem isso não é ético, a meu juízo. Então, se você está com algo milagroso, que você não entende o funcionamento, cuidado. Que talvez você pode cair, não é porque você é inocente, não. Você pode estar querendo ser esperto, ganhar dinheiro fácil e entra na armadilha. Isso é uma isca. E eu não estou querendo ofender ninguém. Eu estou querendo dizer às pessoas que é normal. E nós tenhamos interesse de ganhar dinheiro, desde que seja legítimo, seja algo salutar, dentro não existe nenhuma oposição à lei, vamos dizer assim, não existe nenhum tipo penal, não está praticando crime algum, e o cara está ganhando dinheiro de forma legítima, tudo bem. Agora, e biblicamente correta também, é bom que se diga isso. Agora, se você quer um dinheiro milagroso, você entra num cenário em que as pessoas, veja se elas não ficam levando você para doutrinamentos. Veja que se ela não fica incentivando você. Quem deveria incentivar você era o seu resultado do teu desempenho, não um envolvimento emocional capaz de tirar você do seu centro, a vida da sua família, da sua profissão, e fazer algo que você não vê direito, qual é a produção, e fica todo mundo comemorando só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. E o resultado é só dinheiro, cuidado com isso. Eu ia falar quase uma língua estranha aqui, ó. Dica, pastor Rubens Teixeira, escritor do livro 25 Leis Bíblicas para o Sucesso, prefaciado por Ike Batista. E tem uma lei lá que é a lei do trabalho. E tem uma lei lá que é a lei do trabalho, irmão. Se o dinheiro não tem trabalho envolvido, cuidado, isso é um risco enorme. Uma das leis é a lei do trabalho. E a gente acabou nem falando do pastor que doou ruim aqui, né? O negócio foi embora. Mas deixa eu mudar um pouquinho. Sexta-feira, sim, vai aberto para onde Deus vai levando aqui o debate, a gente vai acompanhando. Deixa eu mudar um pouquinho, e acho que não vai nem esfriar, vai esquentar ainda mais o nosso debate, porque tem a ver um pouco sobre, enfim, questão de direitos de casamento,
homossexuais e por aí vai. Eu não quero nem entrar no mérito mais, porque nós já debatemos muito, acho que já está exaustiva essa coisa de pode, não pode, a Bíblia é clara e a gente não vai mais debater sobre pode e não pode. Mas o que eu quero debater é o seguinte: em países onde a lei já foi passada e sancionada, onde pessoas do mesmo sexo podem se casar, e às vezes eu acho que isso não vai demorar muito no Brasil, mas tem uma briga, vai freando, mas futuramente, às vezes é uma coisa que você não tem nem como segurar. Claro que quem quer passar agora está falando assim, ó, pode, mas ó, a gente vai respeitar as igrejas, a gente vai respeitar não sei o quê, o cara vai lá, casa lá no cartório, está tudo certo, como já tem, parece, alguns estados brasileiros. Vamos para um caso, então, talvez de um país que já está um pouco mais à frente do que talvez passou ano passado, ano retrasado, isso que a gente está passando agora no Brasil. Na Inglaterra, casal gay conseguiu liminar na justiça para fazer cerimônia de casamento com um pastor em uma igreja. Então, uma coisa é você ter direito de poder casar. Poxa, mas a gente vai respeitar as igrejas. Aí se dá o direito. Quando tem o direito, o cara vai na justiça para pegar uma liminar. Não, já que eu tenho direito de casar, por que não posso casar numa igreja? Por que um pastor não pode fazer um casamento? E conseguiram uma liminar e está a maior briga, porque o pastor disse que não vai, e ele foi preso na Inglaterra, porque ele não foi, porque foi contra uma liminar. Olha como o negócio é forte, porque a gente dá mãozinha, daqui a pouco o braço vai inteiro. A gente já falou muito isso, né, pastor? O senhor também esteve aqui conosco. Que vocês, vamos debater um pouco sobre isso. Será que talvez no Brasil um pouco isso? Às vezes o pessoal fala, não, a gente vai respeitar a igreja, deixa casar lá no cartório. Já que é no cartório, tudo bem, não vai mexer com a igreja, até daqui a pouco o cara vai na justiça e pega uma liminar. Mas a gente já está vendo um exemplo aí, né? O Jean Willis está atacando o pastor Marcos e a todo tempo ele não respeita. Até no avião, agora há pouco tempo, o pastor Marcos foi... pelos... Escrachado dentro do avião, só tirou a roupa na frente dele, dançou. Poxa, bagunçado. Então, eles estão buscando direito, mas não respeitam o direito do outro. E aí vai causar problema na igreja. Nós vamos ter esses problemas também. Não vamos ter hoje, não, porque eles não querem essa manifestação agora. Ele vai querer depois que o Congresso votar isto e vai passar, porque é questão de tempo. Né? Hoje não passa, porque tem uma bancada evangélica lutando, e tem outros lá que são defendendo a moral da família. Mas isso vai acabar. Uma hora isso vai passar, e as igrejas como vai ficar? Porque aí vai entrar pastores presos, não vai ter poucos, vai ser muitos. Outros vão até querer fugir. Não, já que é lei, e a Bíblia diz que eu tenho que andar conformidade à lei dos homens, então a gente vai entrar num perigo muito grande. Né? Toma muito cuidado, porque as igrejas vão aceitar. Tem igreja que vai abrir porta, meu irmão, então casa aqui, fica na membresia, porque ele está preocupado não é com quem está casando, ele está preocupado com quem está entrando. Se está entrando e é bom agora do lado financeiro, então, meu irmão, eu vou te cobrar X. Não tem problema não, irmão. A hora que fizerem isso, lá no passado, nem precisa isso. No passado a igreja fazia culto nas catacumbas, começa a fazer culto no cemitério. Lá eu quero ver se alguém vai querer casar dentro do cemitério. Não se preocupa, não, parede não salva ninguém. Agora empurrar isso pra goela dentro não passa, mas de jeito nenhum. Mas não passa de jeito nenhum. Essa guerra mas, olha só, não passa de jeito nenhum. Porque se a hora que um pastor for preso porque não casou alguém que ele discordava. Vai ter o segundo vem pra rua, só de crente, meu irmão. Olha só, olha, crente. Vai ter marcha pra Jesus todo dia, em todas as cidades do Brasil. Os crentes aí são... a gente acorda, Exatamente. Então, olha só, se as pessoas... Olha, se Deus deu livre-arbítrio para as pessoas, elas fazem o que elas quiserem. A Bíblia diz, quem está sujo, suje-se mais ainda, e quem está limpo, limpe-se mais ainda. Agora, a casa de Deus, o local de adoração a Deus, é um lugar santo. Então sagrado. Não adianta, não existe nenhum tipo de mecanismo legal ou acordo político que vá fazer com que a igreja se obrigue a algo, porque, na verdade, o verdadeiro cristão, se alguém falar assim para ele, você tem que fazer o quê? Se você tem que fazer culto nessa igreja, faz o seguinte, com essas paredes todas para você, que eu agora vou cultuar, lá em cima do morro, lá no pico da pedra, lá, você vai lá querer subir lá em cima, fazer um casamento lá, agora eu vou fazer um culto lá perto do cemitério e tal, você vai querer me acompanhar, então, ou seja, não tem como obrigar a igreja, porque se quiserem fazer dentro do templo, e o pastor falar, toma esse templo para você, que eu não vou querer fazer o evento que você quer, não adianta, porque a Bíblia diz, certa ocasião falaram para Jesus, olha só, a gente vai para o Monte Ebal, que era o Monte das Maldições, o Monte Gerizim, que era o Monte das Bênçãos. Jesus olhou para a cara deles e falou assim,
os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Então não adianta, não tem como prender o pé do cristão que serve a Cristo, porque a nossa esperança é o céu, e nosso mundo não é exatamente esse mundo aqui do ponto de vista espiritual. Então eles não vão conseguir Exatamente. nada. Não vão Mas nós conseguir. vamos ver que tem igreja fechar, né? Muitas igrejas aí. Vai ver quem é e quem não é. Porque Isso aí. tem um lado bom, porque, primeiro, o que é fazer um casamento? Via de regra, por exemplo, eu não ministro casamento de quem não é membro da nossa igreja. Porque eu não sou, assim, entre aspas, santo casamenteiro para dar a bênção. Eu só posso abençoar quem Deus está abençoando. Isso aí. Eu não tenho esse poder. Então, a gente tem que conhecer a vida da pessoa, se conversa antes, se faz gabinete, tem a responsabilidade da instituição, como igreja, no qual nós somos representantes, mas também tem a minha responsabilidade pessoal, como homem de Deus, como ovelha de Deus. Então, não vamos fazer casamento para agradar os outros. Então, muitas vezes não se é feito um casamento, não é porque é homossexual ou não, é porque, na verdade, você vê, olha, eu, como pessoa, como ministro do Evangelho, tenho minha responsabilidade como homem diante de Deus. Então, não é qualquer lugar que a gente vai impor as mãos e falar, não, está abençoado, porque pastor é obrigado a fazer casamento. Então, não é porque é homossexual. Tem várias outras situações que o pastor, a pessoa, o ser humano, o homem de Deus, só homem com homem, pode chegar, irmão, eu não sinto paz, vamos esperar mais um pouco. Por exemplo, se os pais não abençoarem o casamento, eu não faço casamento. E aí? Para polemizar. Se a mãe falar, eu não abençoo, eu não faço. Eu não concordo com essa moça ou com esse rapaz que eu não faço, porque eu creio que se Deus fez aquela pessoa nascer naquela família, existe a bênção dos pais, as bênçãos do estado, da família, a bênção da pureza. Então, é muito mais complexo o assunto. E eu acho que isso toca naquele outro assunto que nós falamos sobre o envolvimento do pastor com as ovelhas. E o pastor Anderson acabou de falar assim, André, meu limite, até onde vai o limite da autoridade do pai e da mãe, talvez, na vida de uma pessoa, no casamento e outras escolhas. Vamos voltar depois, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. A gente tem que correr no intervalo que já estourou o nosso segundo bloco aqui. Fica antenado com a gente. Volta já, não sai daí. Estamos de volta, Antenados na Geral, terceiro bloco, ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar conosco. Muita gente já tem mandado perguntas para cá. A gente falando agora sobre multinível. Bombou de gente aqui, não vamos mais dar nenhum detalhe, tá, gente? Deixa eu filmar aqui rapidinho. Você pode filmar, mas bem rápido, tá? Essa imagem aqui que tá na tela do computador. Pronto, já filmou aí, já deu para mostrar. Essa moça que apareceu aqui, já que nós estamos falando de pastor, olha, o pastor Anderson Paco falou, se o pai e a mãe não derem a benção, falar que não concordam, eu não caso. Esse caso foi interessante, aconteceu em Houston, Texas, nos Estados Unidos. Esta moça que vocês viram ainda agora, ela foi se casar e o pastor recusou casá-la porque ela estava com um vestido de noiva muito sensual. Vocês viram na foto ainda agora, de fato, estava. A minha pergunta é, pastor, pode fazer isso? Que ele está sensual, não vou casar. Primeiro, claro, eu vou abordar depois a questão de se vestir e dos conceitos também do que é decência, mas um pastor pode se recusar, uma vez que ele fala assim, vou casar vocês, aí no dia chega a moça toda, né, cheia de vergonha, assim, não vou casar, pode? Nesse caso aí, eu recusaria. Não tem condição de levar o altar uma pessoa que está com um vestido todo decotado, né? Já está vindo numa malícia, eu acho que está entrando uma malícia nesse casamento. O importante se foi dito para ela, por exemplo, se ele não falou nada para ela em relação ao vestuário, ou seja, se não houve, vamos dizer, se não houve comunicação. Eu acho que aí, mas será que não é subentendido, pastor Anderson, isso? Será que às vezes não é subentendido isso? Poxa, numa igreja... É, uma igreja tem que respeitar, cara, eu não né? sei, enfim, porque existem casos de igreja também que a moça às vezes é de outra igreja ou não é crente, se casa lá, mas a questão de um casamento numa igreja com pastor, sim, não é um pouco subentendido assim, o pastor não vai pensar, aí, querida, ela tem o seu vestido de casamento que geralmente vai até embaixo e cobre tudo, ele é decente? Ela vai numa audiência, num tribunal, ou ela vai trabalhar desse jeito, Toma. porque então vai para a igreja de qualquer jeito. A igreja não é lugar de bagunça. No fórum, a igreja é lugar santo. Cima da perna nem entra. E outra coisa, ali na igreja, se eu estou voluntariamente, eu tenho opção de ter uma roupa decente, vou com uma roupa indecente, eu estou insultando a igreja e as pessoas que estão lá, que estão vestidas de forma decente. É diferente de uma situação, por exemplo, de uma moça do mundo e que não conhece Jesus e que vai entrar na igreja e que está com trajes não adequados para os membros, porque ali é aquela pessoa naquele estado e nós não podemos recusar, qual for o estado, até nu, se entrar. Se for procurando Jesus e for visto sinceridade nessa pessoa, alguém tem que providenciar uma roupa para essa pessoa, respeitar, cuidar, ter carinho, amar. Agora, voluntariamente, alguém vai mal vestido para uma igreja, é falta de respeito. Ó, eu não vou nem dizer do lado pessoal dela. Ela faça da vida dela o que ela quiser.
E eu não quero Só nem não na saber. igreja. É o livre-arbítrio lá. Ela Agora, ia- na é desrespeito com a igreja, com as pessoas. Tem, pastor, na verdade ela está indo para a igreja para realizar um casamento. Poxa, pressupõe que a pessoa vai entrar na igreja vestida de noiva. E não com estilista, eu não quero nem falar. Jacques Leclerc. Queridos, mas olha só. Fantasiando uma roupa para Talvez ela tenha trocado a roupa de casamento com a de noite de núpcias. Ela veio assim, querida, errou, pelo amor de cara, Deus. tadinho. Casar de camisola, pô. Para Peraí, fala peraí, sério. pastor, A gente chegou num Baby nível... doll. E se o pastor, né, tá com a igreja, Deus confiou a ele. Sim. Então ele tem toda a autoridade de Deus para cancelar aquele casamento naquele momento. Se ela até pode ir em casa e trocar a roupa. Eu achava uma sugestão interessante. Chega, chamar ela antes, eu falar, esse seu vestido não tá bom. isso aí. Eu acho que sempre isso aí. merece uma segunda chance. segunda chance. Olha, faz o seguinte, a gente atrasa uma hora aí. Isso aí. Vai ali, aluga um outro vestido e vem. Eu Às acho vezes que as portas abriram... eu não vi a imagem, tá? Eu casei há 3 anos. É. Mulher trocar de vestido no mesmo hora. Mas nunca. Mas ela- eu não Querida, vi a imagem. Não, tem que você. Dá Querida, pra bota daqui a cobrir. 6 meses, Mas porque pelo é o que vocês mínimo estão que uma falando, mulher ela deve precisa. estar pelada, pô. Era só botar o André, vestido. É deixa só eu botar a o imagem vestido. de novo, pessoal. Ela podia cobrir os ombros. Não, se ela puxar pra baixo, cai em cima. Tem É. como filmar de novo Ai, só pra meu gente ver Deus. rápido. Olha, eu acho que Esse pelo Não tem detalhe jeito... nada de errado. Olha lá na tela. Cadê? Bota na tela pra mim, por favor. Pelo jeito, dá pra botar um vestido por cima ali, não vai nem fazer diferença. Não, não, Bota o não. vestido por cima, que ela tá sem mesmo, quase. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Pode ser, André? O Pode, comentário claro, rápido fica é à o vontade, seguinte. pastor. Tudo bem, mas tem casos que as portas se abrem. Eu nunca sei o vestido que a noiva vai entrar. Ela já entrou, o povo já deu aquele ó. Então, como é que tu vai parar a cerimônia nesse curso? Então, o que eu vejo assim? E a maioria dos pastores não vê a noiva antes do Não vê, vestido. não, ninguém Essa vê. ninguém vê. Agora, Porque peraí. parte, é Ninguém vê. uma ovelha dele, ele parte do pressuposto que a pessoa vai se vestir bem como mas nenhum aí pastor confere o... é que eu quero fazer esse comentário, membro porque do- hoje em o dia, mesmo vem pra igreja. hoje em dia, eu acho que a igreja muitas vezes está tão secularizada. Vamos supor que esse caso seja, eu não sei qual é o caso. Com todo amor e carinho, eu quero fazer esse comentário. Que essa moça seja esposa de um membro da igreja e ela foi na igreja algumas vezes, foi bem vestida, mas não é firmada, às vezes nem é batizada, ou se batizou. É uma questão muito bem colocada. Se Isso aí. batizou antes e o pastor. Por isso que eu digo, às vezes uma igreja que não tem o acompanhamento discipulado, fica essa distância entre Assistindo o púlpito, culto pela internet? o púlpito e as pessoas que estão lá. Ele também não conhece, mas o cara é muito legal, o rapaz é um empresário, muito gente boa, que vai casar, casou num lugar muito bacana, a moça é muito bonita e no dia foi. Então, aí eu também quero aqui, não é responsabilizar o pastor, mas é essa falta, vamos dizer assim, de conhecer, porque a Bíblia fala que o pastor deve conhecer o estado das suas ovelhas. Então ele não está casando uma ovelha, ele está alguém agregado. E aí isso pode acontecer. É um risco, Aí né? só para É um o pastor risco que chegar ele na corre. hora também e falar, ó, não vou casar e fechar uma festa que se gastou 30 mil reais, 40 mil reais, ele pode, mas também é complexo. Agora o negócio piora. Deixa eu só ler uma parte disso aqui, porque perpassa nisso que nós estamos falando aqui. Ou então faz assim, pega Não, um biombo. Pega não. um biombo aí, diácono. Não, mas olha Bota isso um aqui. biombo que ninguém vê. Olha isso aqui, ó. Pastor Michael Kant. É o nome dele de Houston, no Texas. Ele falou assim, ó. Quando ele foi cumprimentar os noivos, estou lendo aqui que está no site, foi cumprimentar os noivos, em separado, Kant perguntou à noiva, em tom de brincadeira, onde é que estaria a outra metade do vestido? Minutos depois pediu para um de seus auxiliares que fosse ao camarim para questionar sobre o vestido e recebeu a resposta que o modelo escolhido pela noiva era aquele mesmo. Então, pastor Michael Kant tomou decisão drástica. Ou a noiva providenciava outra forma de se cobrir ou cobrir o Deu a chance, busto, deu a chance. olha lá, ia alongar o comprimento do vestido ou não realizaria a cerimônia. Os parentes tentaram argumentar dizendo que não haveria meios de providenciar com pouco espaço de tempo, curto tempo, e o pastor manteve-se irredutível. Olha isso aqui, após 4 horas de espera, os convidados se mostravam impacientes e a família resolveu contar o que havia acontecido. Olha isso, aí é que eu quero tocar. O sentimento de indignação com um pastor foi generalizado. Um dos convidados, que também era pastor, se ofereceu para realizar a cerimônia. Isso não me surpreende. Com certeza não era pastor daquela igreja. Esse pastor aí, provavelmente, as irmãs, aquelas que eventualmente não foram ensinadas ainda, devem ir com qualquer roupa. Porque esse tipo de camarada que chega na igreja dos outros quer dizer como se doutrina. pastor, ele Então, na queria verdade, amenizar o constrangimento. o pastor, ele chegou, ele foi ético, ele ofereceu uma oportunidade para a pessoa mudar. Agora, eu não critico ele, não. Eu acho que é o seguinte, a moça foi usada demais, ele foi delicado, falou, providenciou outra roupa, e em 4 horas, eu acho que daria tempo a pessoa arrumar uma outra roupa, nem se fosse um vestido simples, em homenagem. Quer casar mesmo? Então bota aí, minha filha. E ela nem entrou na igreja, assim, ele chamou antes. Tá ruim? Calma aí, pior ainda. Calma aí, você tá ruim? Pior ainda.
Agora a família da noiva estuda formas legais de cobrar o ressarcimento do prejuízo com a festa, com os deslocamentos de familiares e outros convidados e está processando o pastor e a igreja que recusou fazer o casamento. Será que essa pessoa é Deus. membro dessa igreja? Essa pessoa é membro dessa igreja? Provavelmente. isso que Ou eu tô não é, falando. ou não ama a Cristo. Quem ama a Cristo não processa. Olha o que eu vou dizer. Cara, isso aqui é coisa de Telespectador, demônio, né? quem ama a Jesus Cristo não processa a igreja. Sabe por quê? Porque embora a igreja seja personalidade jurídica, tá? E você não é coisa que vai para o céu, você preserva a imagem da igreja o máximo que você puder, a menos que não exista alternativa mesmo. Se você entrou dentro de uma igreja, aí alguém te botou lá em praça pública, te meteu chicote, te assaltou, te roubou, isso não é igreja, né? Foi um negócio assim exagerado, processei por causa disso. Agora, por bobagem, processar a igreja, local que as pessoas estão indo lá para pregar, olha, as pessoas entendem que é um local de orientação, de louvor a Deus, de homenagem a Deus. Se você está chateado com a tua igreja, sai dela e vai para outra. Agora, ficar levando a igreja para tribunal, passar constrangimento. Não, e por causa de um caso desse? Pelo amor de Deus. Como é que um juiz vai julgar um troço desse? É complicado É muito isso aqui, complexo. meu Deus do céu. O juiz vai olhar para isso, né? Vai entender que é algo O pastor vai religioso. levantar. Agora, isso que eu repito, a igreja, a abordagem que se tem hoje das igrejas, por aí afora, inclusive muitas na Europa, Estados Unidos, é o seguinte: é aquele prédio, um caixote, um plenário, um pregador, a pessoa tira a Bíblia domingo, e às vezes uma vez por semana também, no meio da semana, e vai, quer dizer, não se conhece. Igreja, gente, a Bíblia diz que todos se conheciam, tinham tudo em comum, e por isso o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, né, existe uma grande diferença entre ser igreja e você frequentar uma instituição religiosa a Bíblia com fala uma estrutura uma reunião separatista, social, exatamente. uma música. Olha só, o pessoal está confundido culto com show, pregação com ativismo. Olha, eu vou ser muito claro. O culto tem mensagem de salvação. Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia, arrependimento de pecado. Se tem isso, é culto, é pregação do evangelho. Amém. Louvor é algo que mexe com a sua alma, não necessariamente com o seu corpo. Não necessariamente uma coisa muito poética com um aparato muito grande. Não confundam. Por exemplo, coisas do mundo que utiliza o mercado evangélico, coisas do mundo que eu digo, do mundo secular, quer dizer, coisas da natureza, da nossa atividade do mundo, né? Não é coisa mundana, não, do pecado, não. Com a atividade da igreja. As coisas de Deus são transcendentais, as coisas de Deus são diferentes. Olha só, gente, é muito simples. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Se alguém vai numa igreja e recebe uma ajuda a título de salário para manutenção do ministério, isso é excelente e deve ser feito assim. Cantores, pregadores que vivem do ministério. Agora, se a pessoa cobra um cachê, ela está indo para um show. Irmãos, é lógico. Tem problema isso? Não estou entrando no mérito, não estou nem criticando. Se um pastor está ali falando assim, olha, eu penso desse jeito por causa disso. Se não está associado à salvação da alma, isso é ativismo. E eu não estou criticando o ativismo cristão, não. Porque nós temos que fazer mesmo pressões políticas para que nós contenhamos a fúria política daquilo que não nos interessa. Então temos que fazer essa distinção, porque senão daqui a pouco os púlpitos vão virar palanque, mesmo sem ter um candidato a qualquer coisa lá, ou então um palanque de show. Temos que distinguir isso. Isso é importante. Deixa para o rápido break, a gente volta daqui a pouco para o último bloco. Eu vou querer só voltar, acho naquela minha primeira pergunta sobre o envolvimento do pastor, até que ponto vai, não vou dizer o controle, mas a influência dele na escolha de uma pessoa. Aqui tem uma moça, foi muito interessante, eu estava lendo aqui, enquanto a gente estava debatendo alguns e-mails e mensagens do Facebook, uma moça falou que na igreja dela se faz a questão de células, e os líderes são líderes onde, ela falou assim, até certo ponto controlam até conta telefônica, eles pedem para ver sua conta. Inicialmente você pensa, ela falou, inicialmente pensava, poxa, até interessante, está se preocupando comigo. Daqui a pouco começava, olha, você não pode mais ligar, começava a questionar coisas que eu fazia no meu dia a dia e me sentia um pouco invadido na minha privacidade. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. De volta ao último bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil aqui na Boas Novas. Deixa eu voltar com uma pergunta interessante da moça que estava abordando o nosso primeiro tema aqui, ponto de debate.
falamos da influência, até que ponto tem que se limitar a influência de um pastor nas escolhas no dia a dia de um membro. Uma moça falou aqui que participou durante muito tempo de uma igreja, enfim, eu li aqui, agora vou falar de cabeça, de métodos de célula ou grupos menores ou grupo de vida, como você queira chamar. E ela falou assim, no início o pessoal até pedia, deixa eu ver sua conta de telefone, deixa eu ver isso. Ela falou assim, no início foi até, poxa, eles se importam comigo, você se tinha amado. Mas depois de um tempo, começavam a regrar mesmo, você não pode fazer isso, não pode gastar mais. E até, enfim, sancionavam, não me dá o celular, não vai usar o celular e tudo mais. Ela falou assim, passou a ser chato e eu me senti invadida da minha privacidade. E ela perguntou, e aí, o que vocês acham disso, pastores? Pode-se fazer isso? É errado? Outras igrejas trabalham assim. Você é muito envolvido, pastor, é muito bom você ter a sua palavra sobre isso. Eu acho assim, nesse aspecto, né? Eu acho que ninguém pede uma conta. Eu prefiro acreditar que não se pediu uma conta por pedir. Eu estou interessado quanto você gasta com o seu celular. Não. Provavelmente houve uma contrapartida dela no sentido de eu estou com alguma dificuldade financeira, ou lá em casa eu briguei com meu marido porque a conta ficou muito alta, ele reclamou comigo, ou os meus filhos estão usando muito telefone. Vamos pensar assim, eu prefiro pensar assim. Então, foi esse pedido e foi olhado ali a conta. Então, tem dois aspectos. Tem o lado da pessoa. Se a pessoa não é tratada, discipulada, e ela é uma pessoa controladora, aí é o que foi falado aqui. Na verdade, ela está trazendo algo pessoal e acaba exalando esse perfume de ter um espírito controlador. Isso é muito ruim. Então, quem está embaixo tem que ter acesso, que é proibido proibir, até com todo carinho e amor, de falar com esse seu líder, ele fala, olha, eu estou me sentindo controlado e eu vou conversar com o seu líder. Então, eu acho que quando há liderança acima de liderança, isso se resolve. E o outro aspecto é o seguinte, já aconteceu na nossa igreja, de uma pessoa, de uma irmã, que estava sem condições de usar o cartão de crédito. Ela tinha uma penca de cartão de crédito e volta e meia se endividava e viu que aquilo era uma cilada para ela. Então, ela pediu para uma liderança dela o seguinte, eu posso deixar... Porque é paternidade, gente. Discipulado é paternidade também. Eu posso deixar... Imagina, como Paulo disse para Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, alguém que eu sei que está ali por amor, eu posso deixar meus cartões de crédito com você, até eu sentir que eu estou tratado, Deus vai te usar para dizer... Então, houve e já aconteceu, e foi um sucesso, porque essa pessoa ficou 2 anos sem usar cartão de crédito, teve uma reeducação na vida financeira dela, sem esses buracos, esses vales, essa artimanha, que o cartão de crédito, se bem usado, pode ser ótimo, se mal utilizado, pode ser uma desgraça. E deu resultado. Então, não tem assim como dizer que até que ponto vai. Eu penso assim, né? Depende do vínculo de amor. Agora, o que não pode é alguém trazer a sua personalidade, seu temperamento controlador pessoal e querer impor isso para os discípulos, para alguém que está embaixo. Então, por isso que eu acho que o segredo é o seguinte, todos nós devemos ter alguém a quem devemos prestar conta, inclusive os pastores presidentes das igrejas. Eu tenho alguém que presto conta. Então, lá na nossa igreja, qualquer problema, eu até brinco, olha, se fala com o meu discipulador. Por quê? Porque nesse processo de ter alguém prestar conta, porque dificilmente a gente pode acreditar em alguém que não quer prestar conta com ninguém. Deixa eu fazer um comentário aqui. Conta com Deus. Olha só, essa ajuda mútua, é lógico que ela é importante, o aconselhamento, o acompanhamento, mas eu acho, assim, uma coisa, graças a Deus que na questão do pastor Anderson deu certo, da igreja, mas eu acho muito arriscado uma pessoa que não tem um instrumento jurídico adequado para dar sustentação ao seu ato, pegar e administrar patrimônio de outros. Por quê? Porque, geralmente, até interdição, olha só, um casal, se o marido tiver algum problema, ele pode ser interditado, se ele um problema de administração. Se ele é um pródigo, ele gasta o dinheiro demais, ele não tem controle, ele pode ser interditado pela justiça, que vai designar um tutor, né, uma tutela, uma curatela, depende da situação, do tipo de pessoa que for, se for o tipo de situação, e vai designar para cuidar do patrimônio dessa pessoa e vai prestar conta. Veja que se for parente, tem que ter um instrumento legal. Quando não tem, pode acontecer alguma coisa, eu acho que se for uma pessoa feita por amor, com carinho, como foi feito, com a aceitação da pessoa, coisa pública, eu acho até que a tendência é não dar problema. Agora, mesmo a família, para poder controlar o patrimônio de um outro membro que seja maior e que seja capaz,
precisa de um instrumento legal. Então, eu acho que, assim, o que Mas eu nesse faria... caso não foi controle, não, tá? Foi só o seguinte, sem senha, sem nada, é um ato, tipo um ato profético. Segurar. Não, guarda no envelope Isso. lacrado Isso. lá na sua casa. Ninguém controlou nada. Isso, Só pra você. na própria pessoa, casa da própria pessoa. Ah, na casa... Não, do discipulador, como quem diz assim, ó, é um ato... Olha só... Pastor, unge isso aqui, ora pra não, senhor, ele nem se sabe a converte esse senha. meu cartão de Não, crédito aí. Não é ungir, não. Converte ele. Não, é guardar mesmo, é Entendi. guardar. Entendi. E nós juntos aqui nesse trabalho discipulado, vamos entender que chegou o momento de eu poder... Não houve uma utilizar. invasão de privacidade. de forma alguma. Eu também Nenhuma. não tenho a menor dúvida que foi uma solução que deu uma situação que deu solução para o problema. Então foi uma solução exitosa. Mas assim, se, por exemplo, eu numa situação parecida com essa, o que eu pensaria em fazer? Eu falava, o seu cartão de crédito está dando problema, o que eu pensaria em fazer? Pega, ou você dá para alguém da sua família, ou então você quebra ele. Quebra o cartão e depois, quando você tiver condição de controlar, você pede de novo que o banco vai te dar rapidamente. Ele não vai reclamar. Não deixa o cartão solto por aí, que se você perder e alguém clonar, a responsabilidade é sua. Inclusive, numa situação dessa, pastor, até uma observação, graças a Deus que não aconteceu, se houvesse uma clonagem do cartão enquanto o cartão estivesse na casa de outra pessoa, o embaraço jurídico podia ser grande, porque o advogado da pessoa ia dizer assim, ela ia dizer, não, eu guardei, eu não estou nem usando, porque eu guardei na casa do fulano de tal. Aí o advogado, se não fosse uma pessoa que acreditasse nessa situação, ele até poderia ter levado para a família e falar, olha, alguém que dá cartão de crédito para terceiro, essa pessoa tem que ser interditada. Poderia dar desdobramentos ruins. Eu acho pouco provável que isso que eu estou falando aconteça, mas pode acontecer. Eu acredito que se a igreja tomou essa decisão, se os irmãos tomaram essa decisão, com certeza houve um crivo, uma peneira bem feita, a família certamente opinou, então foi uma coisa segura, vamos dizer assim, mas eu estou falando só para outros casos, porque às vezes tem irmãos mais simples, ou pessoas que não têm, assim, a lei não é fácil, pode exagerar na dose e se embaraçar juridicamente. O apóstolo Paulo, ele não comandava a vida de Timóteo, título, mas ele dava os caminhos. Guarda o teu bom depósito, seja fiel no trato, no conhecimento. Então ele dava esse caminho. Mas tem uma coisa investida. Tem pessoa que ela só vive pelo profeta. O que eu como hoje? Um exemplo. Hoje eu... Tá entendendo? Também tem isso também que a pessoa ela se dá... a vida dela. Ela se dá a vida para o profeta. Ela só anda se... Ela liga para... Mas a culpa, aí eu levanto, a culpa é de quem? Da pessoa do profeta, às vezes. O profeta fala, querida, come o que você quiser, não sou eu que tenho que decidir. Aí. Porque às vezes... O rapaz está as próprias decisões. O rapaz está Falta de gostando de mim, o que eu faço? A pessoa não se Depende desenvolve. sempre do outro, tem um pastor né? que veio sempre conosco aqui, que ele falou, André, sempre acontece coisas assim comigo. No final do culto, quando acaba o culto, geralmente o pastor vai cumprimentar, fazer aquela fila de pessoas. Aí chegou uma irmã com a filhinha dela, fala, pastor, fala agora, pastor. Vou falar na frente dela, ela não quer comer, não quer ir para o colégio. Fala para ela, pastor, para ela comer, para ela ir para o colégio. Pastor, minha filha, você que é a mãe dela e ela não vai, você quer que eu que sou... Às vezes, eles querem que o pastor eduque a filha. Exatamente. Vamos para a pergunta do Sidney. Ele está aqui na linha faz tempo, desde o início do bloco, de Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Sidney? Graças a Deus, na paz. Qual é a sua pergunta, queridão? Eu tenho visto uma propaganda do TSE que obriga as pessoas, né, em Niterói está sendo obrigatório, por exemplo, a fazerem recadastramento biométrico das digitais. Né? Isso não seria uma preparação para o período do anticristo já? Porque eu vejo muito isso na internet. Não é paranoia não, mas só uma preparação, não seria? Obrigado pela tua pergunta. Quase que falo em línguas de novo aqui. Segunda vez no programa, rapaz. Olha, tem as teorias aí na internet. Muita gente levanta. Tem essa coisa de 2 papas ao mesmo tempo, com recadastramento. E aí tem um chipzinho que estou colocando em pessoas e tudo mais. Mas vamos lá. André, São sinais? a gente não deixa de ser sinal? A gente não pode Esse é o caminho afirmar. para o anticristo. A gente não pode afirmar, mas as coisas estão vindo surrasteiramente. Está acontecendo. Está aí. O que eu diria o seguinte, o nome disso é tecnologia. Tá certo? É tecnologia. Isso é para um monte de coisa. Agora, com certeza, o anticristo vai usar essa. E o Facebook, eventualmente, tá metade do mundo outras. também. E eventualmente e outras seja nessa época ou na outra, mas não é diabo, não. A identificação biométrica ela é muito segura. Por exemplo, para evitar fraude eleitoral, é importante botar o dedo lá, como Deus fez isso, é extraordinário, está na Bíblia, né? Interessante, né? Só agora os caras fizeram o equipamento, mas está na Bíblia. E só para deixar seguro que não é a marca da besta, isso ainda não. Não, isso não, marca da besta nada. Foi Jesus que fez, foi na verdade, foi o meu líquido amniótico, né? Durante o período de gestação que fez essas marcas aqui, não foi da besta, não. Agora, o equipamento que o irmão citou, né? O irmão, inclusive eu sou isso para voltar mesmo. Isso pode ser utilizado, sim,
lá na frente, mas não é só esse equipamento, a televisão, o rádio, o Facebook, chip que tá sendo usado. chip, Já entro no condomínio o do meu pai telefone assim. celular, O tudo cartão de equipamento. crédito que já é o anticristo na vida de algumas E a pessoas gente já também. usa tanto tempo, né? A gente acabou de falar. Às vezes a gente já está reinando na vida através de um plastiquinho que fica no nosso bolso, na nossa carteira também. Tem que ter Eu cuidado. só acho que tudo isso aí evoluindo vai ficar mais, por exemplo, debates como esse, vai ficar mais nítido o seguinte: o que é e o que não é. Porque uma coisa é a gente falar aqui de leis, legislação, preocupação, outra coisa é a gente falar da Igreja Santa. Outra coisa é a gente falar da família, o que é verdadeiramente a igreja. Voltar àquela igreja primitiva. Porque a igreja de Atos, como lá na China, a igreja cresceu com milhares e não tinha nem templo. Quando o governo permitia, a gente nem quer ter prédio, porque a gente vai parar de crescer e vai se acomodar. Então, eu acho que cada vez mais essas coisas a gente não tem que ficar, tem que olhar, observar, mas vamos ser igreja, porque a igreja é santa, os valores nossos são diferentes. Então, se a gente ficar se preocupando com legislação aqui e ali, brigando, debatendo, a gente vai perder o foco de amar e cuidar do rebanho como deve ser cuidado. Então, eu acho assim, isso tudo vai ajudar, vai ser difícil. Assim, se proteger contra os ataques Sim. que fazem contra nós. Claro, Porque, por exemplo, claro. na mídia, olha só, o camarada vai lá, a mulher vai lá, como aconteceu na Jornada Mundial da Juventude, pega um símbolo católico, que é um símbolo religioso, podia ser de qualquer religião. Gente, nós temos que defender o respeito a todas as pessoas. O símbolo religioso que é uma cruz, e uma cruz, aliás, se for uma cruz sem nada dentro, não é símbolo católico, não, é símbolo da nossa salvação. É um Isso símbolo aí. cristão, não pode ter nada pendurado. O que acontece? Aí pega aquilo e esfrega em parte íntima, como aconteceu naquele evento lá Marcha das Vadias. Marcha das Vadias. Aí, as autoridades públicas que têm o dever de agir, que têm a obrigação... Não fizeram nada, Não né? fizeram nada. Inclusive, para mim, isso é prevaricação. Deixaram de tomar medidas... A gente debateu isso aqui, quer dizer, é verdade. então, quer dizer, vejam que não atacam quem viola os cultos religiosos, que isso é crime, violação de cultos religiosos, e é símbolo, mas qualquer coisa que a igreja faz, eles atacam. Então, nós temos que ter a prudência, a lei, serve para a gente nos defendermos, porque a regra a gente cumpre, a igreja de Cristo cumpre Eu as quero regras. dizer, se a gente as leis. viver a igreja hoje, vai acontecer, Satanás, alguém pode enviar alguém e pegar dessa, como o Paulo disse, vocês estão usando da intimidade, da liberdade que vocês têm para nos acusar, no caso lá, da circuncisão. Então não tem jeito, não tem como fugir disso. Vai ter alguém que você vai dar amor e vai ali, de repente essa pessoa vai dizer que você estava lá com uma intenção. É verdade. Entendeu? Então, André, eu não vou deixar de André, fazer deixa a eu obra fazer por causa dessas Olha só, coisas. só fazer uma observação rapidinha. Olha só, tecnologia é sempre bom para aqueles que sabem usar. No passado falava-se que rádio era do diabo, depois a televisão ficou do diabo. Gente, está aqui na televisão, só fala coisa de Jesus, de Deus, tudo é de Deus. Então, na verdade, tudo que existe de tecnologia, vamos usar para o reino de Deus. E depois, se o anticristo quiser usar, isso é problema dele. E Sidney, se eu isso tenho aí. 30 segundos para terminar, se eu posso responder, ó. Se isso está antecipando a vinda do anticristo, talvez, não sei, né, o cadastro biométrico eleitoral, mas quem você votar vai, hein? Cuidado que não, tá brincando. Abre o olho. Veja Abre o bem, olho. veja bem. Ó, Mais sério do que o cadastramento biométrico é em quem você É o vai voto, votar. é o voto. Isso aí é violento. Eu voto Pastores, consciente. obrigado pela presença de vocês hoje no Obrigado, Antenados. Foi um André. papo muito gostoso. Obrigado. Toda sexta-feira é Amém. muito assim. Espero que você tenha sido abençoado, tenha aprendido muito com os variados temas que nós abordamos hoje aqui no Antenados. Que Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Se você nunca se importou de viver um verdadeiro amor, sua vida não tem mais sentido de viver. Abra o seu